Ei, gente, boa noite. Eu vim aqui contar para vocês mais uma experiência, né? Mas essa é sobre a minha conversão mesmo, assim, quando o Senhor, ele chamou a minha atenção. Eu tinha me afastado, né, da presença do Senhor. Eu fui nascida e criada no Evangelho, né? Desde criança conheci a palavra do Senhor, só que no período eu afastei do caminho de Deus. E aí, um certo dia, resolvi me mudar, né, daqui da cidade onde eu moro, e fui para uma outra cidade, porque eu sentia um desejo, né, de sair, porque eu não estava me sentindo bem, né, enfim. Daí lá eu senti assim que Deus estava tratando de mim. Daí eu comecei a acontecer muitas coisas, e lá eu senti que eu me aproximei muito mais do Senhor. E aí eu comecei a orar mais, eu estava realmente... Tem quando a gente se afasta da presença de Deus, só que tem aqueles que se afastam, mas eles vão na igreja, e tem aqueles que se afastam do caminho do Senhor, só que eles realmente não querem mais saber das coisas de Deus. E eu sempre afastei, mas eu sempre ia nos cultos, eu sempre gostei de estar na casa do Senhor. E todas as vezes que eu ia na casa de Deus, o Senhor sempre falava muito comigo, das coisas que Deus tinha para fazer na minha vida. E aí, eu não queria saber mesmo, né, do que o Senhor tinha para fazer na minha vida. Tem aquela vez, né, que você se afasta da presença de Deus e você quer conhecer as coisas do mundo. Só que eu sempre senti um vazio muito grande dentro do meu coração. Não sei você que está me ouvindo nessa noite, nesse dia de hoje, não sei o dia que você vai estar vendo agora esse vídeo, mas esse vazio que às vezes a gente sente dentro do nosso coração é a presença do Espírito Santo, é a falta do Espírito Santo que nós sentimos, é o vazio da presença do Espírito Santo. E quantas vezes eu sentia esse vazio, e às vezes eu achava que esse vazio seria preenchido com alguma coisa, só que eu não conseguia preencher esse vazio e vivia assim, com angústia, triste e querendo preencher esse vazio com alguma coisa que não era do agrado de Deus. E daí nesse dia eu resolvi comprar umas coisas, uma bebida lá para minha casa, e eu já bebia nessa época, eu sempre bebi vinho, né? E aí eu me lembro que eu comprei, tinha lá em casa guardado. E aí, nesse dia, minha prima foi lá em casa, a minha irmã e um amigo delas. E eu ofereci esse vinho pro amigo da minha irmã e da minha prima. E aí a gente bebeu juntos e tal. E nesse dia, na noite, eu dormi, fui pro meu trabalho. Chegando no meu trabalho, eu me sentia um nada. Pensa numa angústia que eu senti dentro do meu coração. Foi aquela angústia que você sente que... como se Deus tivesse realmente se afastado de você. Só que hoje eu entendo que realmente Deus se afastou de mim naquele dia. E aí naquele dia eu senti assim um vazio enorme, e eu comecei a chorar dentro daquele ambiente de trabalho, e eu comecei a perceber que nada estava bom para mim ali. E aí eu virei para Deus e falei: Senhor, eu preciso que o Senhor use alguém para falar comigo, porque eu não estou bem. E aí eu vi que não tinha ninguém, Deus não usava ninguém. Eu virei para a mulher que estava no meu trabalho e falei assim: eu preciso ir embora para casa. E já estava dando o horário do meu almoço, e eu fui para minha casa. Chegando na minha casa, eu estou resumindo para não ficar muito longo o vídeo. Chegando na minha casa, eu entrei para dentro do meu quarto e gritei para Deus e falei para o Senhor, falei: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Fala comigo, Deus. E eu abria a minha Bíblia e pedia a Deus para me dar uma palavra. Só que Deus, ele não me dava uma palavra. Você sabe por que Deus não me dava a palavra? Porque muitas das vezes a gente só quer buscar a Deus nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Só que Deus, ele não queria que eu buscasse ele só nesse momento. O Senhor queria que eu tivesse intimidade com ele. E aí naquele momento eu gritei, eu chorei e eu pedi ao Senhor uma palavra. E o Senhor não me deu. Eu senti que o Senhor realmente se afastou de mim. E aí naquele dia, naquele momento, eu gritei, eu chorei, eu falei para Deus, falei: Senhor, não se afaste de mim. E aí o inimigo veio e falou no meu ouvido. O inimigo falou que a única solução para mim era a morte. Só que aí
eu repreendi e eu saí dali daquele quarto e falei para o Senhor, falei, Senhor, eu preciso do Senhor, não me abandona. E aí eu liguei um louvor, me lembro que eu liguei um louvor, só não lembro qual louvor que cantou, mas eu lembro que foi um louvor da Rose. E aí eu coloquei aquele louvor começou a cantar, e eu peguei um prato de comida para comer, mas a comida não conseguia descer, de tão angustiada, de tão assim triste que eu estava. Aí naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração que Deus me escolheu, que meus lábios foram feitos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Daí eu comecei a entender que aquele testemunho que eu tinha dado para minha irmã, para o amigo dela e para minha prima, não era o testemunho que o Senhor tinha escolhido para eu dar. Então, naquele momento, eu abri a minha geladeira, peguei o chopp de vinho, peguei e joguei na minha pia, e eu falei para o Senhor, fiz um propósito para o Senhor naquele dia, falei para Deus, falei, Senhor, a partir de hoje, eu não coloco bebida alcoólica na minha boca, porque os meus lábios foram feitos para louvar e bendizer o teu nome. E joguei aquilo fora e fiz um propósito com Deus de começar a louvar e bendizer o nome do Senhor todos os dias. E desde aquele dia eu comecei a cantar ao Senhor às tardes, às manhãs e todos os dias da minha vida. E para a honra e glória do Senhor, eu tenho louvado a Deus. E todos os dias, sabe, quando você se sente triste, aborrecido, e também quando eu estou alegre, eu sempre estou louvando a Deus, porque o Senhor falou que nossos lábios foram feitos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Se nós soubéssemos a arma que nós temos com o nosso louvor, nós não parávamos de louvar, nós não parávamos de agradecer, de engrandecer o nome do Senhor. Então o Senhor nos deu essa arma que é louvar e engrandecer o seu nome. Então se você está me ouvindo nessa tarde, que você possa louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muitas das vezes Deus nos chama, nos escolhe, muitas das vezes nós queremos fugir do nosso chamado, mas o Senhor diz na palavra dele que não foi nós que escolhemos, mas foi ele que escolheu a vós para uma grande obra. Então se você está me ouvindo, está fugindo do teu chamado, não faz como eu. Muitas das vezes Deus permite nós passarmos por situações para nós voltarmos para a presença do Senhor, mas que o Senhor possa te tocar de uma forma que ele não precisa te ferir, para que você possa voltar para os caminhos do Senhor, porque Jesus está voltando e ele está dizendo, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Que o Senhor possa trabalhar fortemente no teu coração e que você possa abrir o coração e deixar o Senhor entrar no seu coração e fazer morada, porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é justo e ele é santo, e ele tem batido na porta dos corações, porque ele está voltando. E que você possa ficar com essa palavra nesse dia de hoje e que ele possa fazer presença na sua vida e aliviar o seu coração se estiver angustiado, porque quem alivia as dores dos nossos coração é o Espírito Santo, assim como ele aliviou e tem aliviado o meu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.